Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, nós te pedimos, dirija nossos passos no dia de hoje. Consagramos a Ti este dia e pedimos sabedoria, pedimos graça, pedimos favor. Abra portas para nós, Pai. Que o Senhor nos dê conexões em nosso caminho, pessoas chaves do nosso destino, porteiros do nosso destino. Livra-nos do mal, Senhor, da maldade, da inveja, toda obra maligna invocando o nosso nome, toda oração contrária, toda palavra maldita, todo tipo de praga lançada, nós declaramos que não tem poder sobre a nossa vida, não tem poder sobre a nossa casa. Estamos protegidos, guardados e abençoados. Senhor, fala que os teus servos e servas ouvem. E como está escrito na tua palavra, Pai, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós clamamos ao Senhor e te pedimos tua presença sobre nós, teu poder sobre nós. Libera, Senhor, libera do teu poder. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo que me levanto agora contra toda enfermidade, todo tipo de ataque espiritual e todo tipo de mal no corpo físico dessa pessoa, e dou ordem, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde a todo aquele que está doente. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo te restaura, Jesus Cristo te cura completamente. Jesus Cristo toca nas células do teu corpo, nos órgãos do teu corpo, na tua pele, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja contigo, esteja com a tua família, que você prospere em tudo que você fizer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, e eu já quero adiantar para você que Deus vai falar muito contigo nessa palavra. Deus vai falar muito contigo nessa palavra. Se você entrou aqui buscando uma resposta do Senhor, você vai receber essa resposta hoje, seu dia vai ser uma bênção. Você crê? Então já deixa a sua curtida aqui nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Até mesmo você que nos acompanha pela TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, inscreva-se no nosso canal no YouTube e comece a nos acompanhar. Você não vai se arrepender, ao contrário, você só tem a ser abençoado. Então, vem para o YouTube que você vai estar conosco às 6 da manhã e às 18 horas com orações que vão mudar a tua vida. Há poder na oração. Amém? Deus me deu uma palavra. Você quer de fato conhecer uma pessoa? Quer conhecer o que está no coração daquela pessoa? Sabe por quê? Porque a gente se engana com as pessoas. Muito fácil. Às vezes a pessoa, ela é educada, ela te respeita, ela é uma pessoa, sabe, legal de andar junto, de conversar, e você acaba até se apegando àquela pessoa. E isso é comum a todos nós. Até mesmo a gente que, eu sou gaúcho no caso, a gente tem um pouco de dificuldade de confiar nas pessoas assim em primeira mão, mas depois que confia, é uma relação, é uma amizade. O gaúcho é assim, quando ele confia, ele confia. No entanto, mesmo assim, nós acabamos nos frustrando quando vemos a face oculta de algumas pessoas. Infelizmente, há pessoas que usam máscaras
Infelizmente, há pessoas que nos cumprimentam e abrem um grande sorriso para a gente. E quando viramos as costas, elas nos atacam pelas costas. E isso é o mundo que nós vivemos. A Bíblia nos diz em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É muito fácil uma pessoa cair. E você sabe que um dos grandes provocadores da queda é quando a pessoa recebe poder, influência. Por isso que na tentação que Jesus enfrentou no deserto, quando ele enfrentou o diabo cara a cara, o diabo quis dar poder. O diabo quis negociar com Jesus, porque ele sabia que todo homem que pisava aqui nessa terra se corrompia com o poder, se corrompia com a influência, se corrompia com o dinheiro, se corrompia com aquilo que ele tinha para oferecer. Então, quer conhecer de fato um ser humano? Dá um pouco de poder para ele e ver o que ele vai fazer com aquele poder. Tem gente que enquanto não recebe poder é uma pessoa maravilhosa, mas quando recebe poder revela a verdadeira face. Não é que ela mude, porque o dinheiro não muda as pessoas, mas o dinheiro revela o que de fato está no coração das pessoas. Então entenda, o poder revela diariamente a verdade de cada pessoa. O poder, ele consegue desnudar a real intenção de alguém. Todas as máscaras caem, toda encenação cai diante do poder. E existe pelo menos duas maneiras de você conhecer uma pessoa. Primeiro, quando entregamos um pouco de poder, ainda que passageiro, a essa pessoa. Tem gente que, se você colocar ela para cuidar de determinada coisa, ou você, sabe, dar uma oportunidade para ela, você já vai conhecer de fato quem é essa pessoa. Certa vez aconteceu uma situação comigo, onde eu confiei algo a uma pessoa e, sabe, eu me senti tão feliz de ter entregue aquilo e alguns meses se passou e houve uma grande traição. E aquilo que nós havíamos confiado àquela pessoa foi só o fato de eu ter virado as costas e tudo aquilo, sabe, virou contra nós e aquela pessoa mudou completamente e já não atendia mais as minhas ligações e quando me atendeu, me mandou uma mensagem desaforada. E então eu percebi que o poder, ele revela a verdadeira face das pessoas. Em outra situação aconteceu que eu deleguei uma tarefa para uma pessoa e eu disse, você faz assim, 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 e a pessoa disse, eu não vou lhe desapontar. E ficou feliz na minha frente e, sabe, mostrou que estava contente, estava realizado com aquela oportunidade que estava recebendo. Aí o que aconteceu? Essa pessoa começou a destratar os outros. E sempre quando vinha falar comigo, era com um sorriso, e eu não conseguia, sabe, acreditar que aquela pessoa ali que conversava comigo era a mesma que eu estava recebendo reclamações. Até que eu descobri que aquela pessoa na minha frente era uma coisa e nas minhas costas ela era, sabe, uma pessoa difícil, egoísta, orgulhosa, soberba e que estava pisando nos outros. Ou seja, o poder vai sempre revelar a verdadeira face, a verdadeira essência de uma pessoa. Nunca é na hora que a pessoa recebe o poder.
Não é na hora, é depois que você vai ver. Porque na hora que ela recebe, ela nem sabe o que vai fazer com aquilo. Quando ela, sabe, se deixa ser levada pelo poder. Então, na hora, ela não vai manifestar aquilo, mas ao longo da jornada, ela vai manifestar a sua verdadeira face. Se ela for uma pessoa genuína, se ela for uma pessoa íntegra, então o poder não vai revelar algo negativo dela, ao contrário, ela vai servir mais, ela vai honrar, ela vai abençoar, ela vai ser uma bênção ainda maior. Eu acredito que o poder ele só amplifica, ou ele vai amplificar as tuas qualidades, os teus frutos, ou ele vai amplificar as tuas limitações, fraquezas, pecados e até mesmo o negativo. E a segunda maneira de nós identificarmos é quando viramos as costas. Quando viramos as costas é que conhecemos de fato o que aquela pessoa fará com o poder. Porque há pessoas que o poder sobe tanto para a cabeça delas que elas atacam você descaradamente. É só você virar as costas e elas lhe atacam. Elas tentam lhe derrubar, porque elas pensam da seguinte maneira: eu estou aqui e agora eu quero todo o poder. Quase todos os homens são capazes de suportar a adversidade. Eu aprendi isso na vida. Quase todo mundo é capaz de suportar. Mas se nós quisermos pôr à prova o caráter de uma pessoa, temos que dar poder a essa pessoa. O mal do poder é quando ele separa a consciência da grandeza do servir. Ou seja, quando a pessoa ela não entende que quanto mais poder, mais ela vai servir. Quem perde essa consciência, acaba se perdendo. E a Bíblia diz que a queda é grande. A queda é grande porque o poder, ele vai mexer lá no orgulho. O poder vai mexer lá no orgulho. Porque uma das coisas que Deus tem me ensinado é como que eu lido com a vantagem. Como que eu lido com a vantagem? Ou seja, quando eu sou bem tratado, quando eu tenho autoridade, quando eu tenho influência, quando eu tenho reconhecimento, como é que eu lido com isso? Eu permaneço a mesma pessoa ou eu uso o meu poder para machucar as pessoas que um dia me machucaram? Porque a Bíblia nos diz no Salmos 23 que Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários. E isso não está falando que Deus vai dar uma oportunidade para você pisar naqueles que pisarem em você. Não. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai fazer justiça por você, mas não é você que vai pisar neles. Deus não quer que você faça isso. Ao contrário, Deus vai te honrar. Isso é fato. Mas você não vai ter que pisar em ninguém. Você não vai ter que mostrar para as pessoas, não, quando Deus me abençoar, me prosperar, me enriquecer, quando eu me tornar uma pessoa de influência, de poder, então eu vou mostrar para todo mundo que ele estava errado. Se esse é o seu objetivo, influência para mostrar para os outros que eles estavam errados, então a minha pergunta para você é: será que é esse o objetivo? Essa é a intenção? Será que é isso que vai agradar a Deus? Eu acredito que não. Por isso, nós temos que colocar o poder no devido lugar dele. E o lugar do poder é a grandiosidade de servir. O poder você recebe para servir. Deus tem me tornado uma autoridade na mídia. Deus tem me tornado uma autoridade em muitas coisas. Agora, para que serve tudo isso? Para que serve televisão? Para que serve conexões? Para que serve amigos importantes? Serve para um propósito. É isso. Serve para um propósito. Quando você entender que tudo que Deus te deu
serve para um propósito, você não vai destratar a pessoa do cafezinho. Você não vai destratar o moço do estacionamento. Você não vai destratar o porteiro do prédio. Porque para você, todos precisam e nós devemos o respeito e o amor a essas pessoas. Quando você entende isso, você vai avançar de uma maneira incrível, porque Deus honra a sua fidelidade aqui nessa terra. Amém? Escreve isso nos comentários. Deus honra a fidelidade dos homens aqui na terra. Deus honra e Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar o teu compromisso. Deus vai honrar. Por isso, lide certo com o poder. Lide certo, coloque o poder no lugar certo. E o lugar do poder é servir. Quanto mais poder, mais você vai servir. Quanto mais Deus te der, mais você vai ter que servir. E fazendo isso, você vai se realizar como pessoa, porque nós fomos criados para servir. Então, se queremos ser grandes, iremos cair. Mas, se queremos servir, Deus nos manterá. Eu deixo essa palavra ao teu espírito e sei que essa foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero agora compartilhar com você um testemunho. E antes de compartilhar esse testemunho, sele essa palavra que você recebeu, porque você vai receber poder, amém? Você vai receber autoridade, você vai ser promovido por Deus, você vai subir de nível, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, você crê nisso? Declare aí nos comentários, eu creio, amém? Você vai receber poder, seja um poder financeiro, seja um poder na instituição que você está, seja um poder na empresa, seja uma influência maior, Deus vai te dar poder. Mas você vai colocar esse poder no lugar certo, que é o poder do servir. Amém? E você vai usar essa influência para o bem, não para o mal. Você vai usar essa influência para servir as pessoas e não para ser servido por elas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero compartilhar com você um testemunho da Franciele. E a Franciele escreveu assim: a paz, eu recebi uma bênção e quero compartilhar. Meu pai sofreu um AVC isquêmico em uma parte do cérebro pela respiração. E ele ficou dias na UTI. O seu quadro só piorava e não respirava bem e precisava de aparelhos. Eu e minha mãe permanecemos firmes em oração, pedindo e suplicando ao Senhor pela cura dele. A médica me chamou e disse: o estado do seu pai é grave e se desligarmos os aparelhos ele não irá sobreviver. Entrei em desespero, chorei muito, mas como sirvo a um Deus soberano, um Deus que cura, eu fui orar e suplicar mais uma vez. O Senhor orava, liberava palavras e eu determinava a cura do meu pai. Acreditem ou não, ela escreveu, no outro dia recebi uma ligação do hospital dizendo que meu pai havia saído da UTI e estava no quarto. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está em casa, andando, falando, comendo sozinho e continua servindo ao Senhor. Obrigado, profeta, por seus ensinamentos e orações. Que Deus o abençoe. Que lindo esse testemunho. Olha como Deus faz milagres. Você pode dar um glória a Deus, louve o Senhor, porque Ele é fiel, louve o Senhor, porque sua fidelidade dura para sempre. Eu tenho um recado e eu preciso da atenção de todos vocês. Amém? Eu preciso dar atenção a todos vocês. Primeiro, eu gostaria que você compartilhasse. Você está sendo abençoado. Aprenda a honrar. Não seja, sabe, um mar morto que tudo morre em você. As coisas não podem acabar em você. Você tem que ser uma plataforma para outros. Então, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus recompensa todo aquele que semeia. Amém? Deus recompensa. Eu quero muito a sua atenção agora. Eu quero que você me dê o máximo da sua atenção agora. A Academia Kingdom Global, que é um treinamento que eu estou dando para todo aquele que quer conhecer os segredos espirituais, que quer conhecer seu propósito, que quer conhecer o poder de Deus, que quer conhecer o profético, ela cresceu de uma forma absurda nos últimos dias.
o tanto de pessoas no Brasil e no mundo que estão se conectando. E eu tinha reservado alguns lugares para os alunos da Academia Kindle nos domingos da confirmação, certo? Eu tinha reservado alguns lugares. No entanto, eu não consigo mais segurar o restante dos lugares. Por quê? Porque os alunos cresceram muito e eu tenho que honrar o máximo de alunos que eu puder. Eu tenho que honrar o máximo de alunos que eu puder. Então, os nossos domingos da confirmação vão ficar exclusivamente para quem é aluno da Academia Kingdom Global. O aluno da Academia Kingdom Global, a única coisa que ele tem que fazer é se inscrever gratuitamente, certo? Ali, dentro do site, toda semana vai abrir, depois que encerrar o domingo da confirmação, que é presencial na minha sede em São Paulo, o aluno ele vai fazer a sua inscrição e vai deixar reservadinho o seu lugar. Então, a partir desse domingo, vai ser exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global, ok? Inclusive, o evento Passando o Manto, que nós iríamos fazer segunda, terça e quarta da semana que vem, certo? Segunda, terça e quarta da semana que vem, eu irei fazer nos próximos 3 domingos. Então vai começar esse domingo, já o Passando o Manto, eu vou fazer por 3 domingos. Então eu não vou transmitir online as ministrações do evento Passando o Manto e muito menos a ministração final. Vai ser apenas para alunos da Academia Kingdom Global, ok? Uma outra coisa, e isso é muito importante eu falar para você. Se você quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global e se você se inscrever até sábado na Academia Kingdom Global, eu vou escolher, certo? Eu não tenho como sortear isso porque eu gosto muito de que Deus me dirija para as coisas. Eu vou escolher pelo menos 10 pessoas para aconselhar elas antes do evento das 18 horas esse domingo, certo? Eu vou ficar pelo menos 5 minutos falando com cada uma delas, com 10 pessoas, e eu vou tentar fazer isso mais vezes. Esse domingo eu irei separar 10 pessoas para aconselhar antes da academia acontecer. Então eu vou transmitir apenas parte. Eu vou transmitir a oração do Salmo 91 e vou transmitir uma palavra da minha esposa. Quando começar a minha palavra vai ser apenas para os alunos da academia aqui no Global, ok? Está crescendo muito e eu tenho que me dedicar a isso porque Deus me deu a academia para ser um lugar de treinamento profético e é isso que eu vou fazer, certo? E os demais que não podem participar da Academia Kindle, vem domingo de manhã no culto, aqui em Alphaville. Eu vou ter a alegria de receber você às 9 horas da manhã. Amém? Muito bem. Então está dado o anúncio. Quer se tornar aluno da Academia Kindle Global? Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e hoje mesmo se torne um aluno da Academia Kindle Global. Então a partir desse domingo, os domingos da confirmação é apenas para alunos da Academia Kindle Global, ok? Muito bem. E nesse domingo nós vamos fazer um ato de fé, aonde você que está buscando confirmação de Deus, eu vou dar para você um papel com todas as confirmações que você está pedindo a Deus. Você vai escrever ali. E durante esses 3 domingos do evento Passando o Manto, eu vou levantar um clamor especial pelos alunos da academia, tanto os que estarão presencial quanto os que estarão online, certo? Eu vou explicar melhor sobre isso no domingo à noite, certo? E vai ser incrível em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91 e 9 da manhã eu vou ter uma live profética sobre um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não perca essa oportunidade, hoje às 9 da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. E tem gente que está me escutando aí. Deus me mostrou como uma pele escamosa, como se escamas estivessem na pele de uma pessoa. Eu quero declarar saúde sobre você, quero declarar saúde sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser curado de toda alergia, que toda alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa que ou tem máquinas de retroescavadeira ou trabalha numa máquina de retroescavadeira. Deus está dando um grande livramento para você agora, em nome de Jesus. Também há uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, trabalha numa empresa da HP, está me ouvindo nesse momento. Eu vejo também Deus dando um livramento para você e Deus te abençoando nesse lugar. Deus te abençoando e o Senhor também preparando coisas novas para a tua vida, no teu futuro. Há uma mulher chamada Mônica que está me ouvindo e ela está com um anel muito bonito, muito diferente. É um anel de prata com uma pedra muito bonita na ponta. Deus te visita, Mônica, e eu vejo muitos projetos que você está segurando e que você quer realizar. E eu quero declarar que esses projetos irão ser realizados no nome de Jesus. Deus te dará o suprimento, Deus te dará a providência para que você consiga realizar todos esses projetos no nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, há uma unção de Deus aqui nessa oração. E eu quero profetizar, Pai, porque o Senhor tem enchido a minha boca. O Senhor tem enchido a minha boca, o Senhor tem me ungido para liberar palavras proféticas. Eu quero liberar uma palavra aqui, Pai. O Senhor colocará pessoas em lugares altos, em lugares estratégicos. Sim, o Senhor honrará pessoas financeiramente. O Senhor dará influência muito maior a pessoas que estão me ouvindo e que essas pessoas aprendam a servir. Senhor, meu Deus, que elas descubram a colocar o poder no lugar certo, que é o poder de servir. Senhor, e que neste momento todo laço de Satanás seja cortado, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo e que essa pessoa, no dia de hoje, ela possa entrar, Senhor, por portas de milagres, por portas extraordinárias, por grandes vitórias. E eu também quero fazer uma oração, Pai, especial em favor de todos os nossos alunos da Academia Kingdom. Senhor, eu quero treinar eles, eu quero ajudá-los e que cada um deles, Pai, possa viver o extraordinário do Senhor. Te dou graças por cada aluno que o Senhor tem me dado e que o Senhor derrame do teu poder sobre a vida de cada um deles, da sua casa, da sua família, de uma forma especial, extraordinária e sobrenatural. Meu Deus, abre portas para os teus filhos e derrama da tua graça e do teu favor. E eu quero declarar que o dia de hoje será um dia de milagres. Consagramos o dia de hoje a Ti e te pedimos teu favor sobre as nossas vidas. E desde já te louvamos, te adoramos e te engrandecemos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração. Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para você, Deus te abençoe, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. Até 9 da manhã, onde eu vou trazer uma palavra profética para a tua vida. Até mais. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos os Salmos 23 sobre a nossa vida e a nossa família. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Doce e amado Espírito Santo, consagramos o dia de hoje a Ti e declaramos que Tu és o Deus provedor na nossa vida. Não faltará nada, porque Tua presença está conosco. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos unja e nos conduza, Pai, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. No nome bendito de Jesus Cristo, Te louvamos, Te adoramos. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Estamos seguindo uma direção que o Senhor nos deu. 7 dias orando por provisão, orando pelo sobrenatural de Deus. Tem coisas que o homem faz, mas tem coisas que só Deus para fazer. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, você tenta ser o melhor naquilo que você faz. Mas somente Deus pode prover na sua vida de uma forma sobrenatural. Você tenta o natural, mas somente Deus pode romper as barreiras do natural. Por isso, confie no Senhor Jesus, confie na palavra de Deus, confie no poder de Deus, no que Deus pode fazer. Eu quero começar essa oração compartilhando um testemunho do Júnior, que escreveu para a gente, e ele escreveu assim: eu sou corretor de imóveis e já há alguns anos acompanho as orações diárias do Senhor. Em uma segunda, eu estava muito necessitado, mas eu não tinha perspectiva de negócio. E o Senhor declarou e profetizou que um corretor de imóveis que não tinha perspectiva faria até o fim de semana 2 vendas. De fato, eu não tinha nada em vista, mas quase que instantaneamente apareceu uma cliente interessada que dependeria da venda do imóvel dela para a compra. Anunciamos e, para minha surpresa, o mesmo aconteceu. Quase de imediato, o imóvel dela também recebeu proposta de um comprador e fechamos as 2 vendas, ainda dentro da semana, como o Senhor havia profetizado. Com 12 anos de profissão, posso afirmar que foi literalmente um milagre, pela rapidez com que fechamos os 2 negócios. Agradeço pelas orações. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. O nosso Deus é sobrenatural. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Eu sei que existe um propósito de estarmos aqui conectados. E compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus me deu uma palavra profética. E a palavra é tempo de teste. Todos nós enfrentamos momentos onde Deus, Ele nos prova o nosso coração e também permite com que enfrentemos desafios que vão nos levar ao limite da nossa entrega e da nossa rendição a Ele. A Bíblia nos diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, e você se lembrará de todo o caminho por onde Jeová, seu Deus, te trouxe esses 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que estava em seu coração, se você deveria guardar ou não os seus mandamentos.
O Senhor conduziu o povo no deserto, a Bíblia diz aqui, para o afligir e para o provar. Por que nós precisamos ser provados por Deus? Nós precisamos ser provados por Deus, assim como uma criança precisa fazer um teste para medir o seu conhecimento, para medir a sua responsabilidade, para medir a sua atenção. Deus também está medindo algo em nós. E sabe o que é? Nossa fé, nossa confiança, nossa entrega aos seus princípios, nossa entrega à sua palavra. Você pode dizer assim, não, eu não acredito que Deus faz isso. Mas de qual a outra forma você acha que Deus pode nos ensinar a temer a Ele? Eu vejo algumas pessoas, sabe, que não tiveram o mesmo treinamento que eu tive, de você ter que depender de Deus, você ter que multiplicar o pouco, você ter que lidar com pessoas que o rejeitavam, você estar sozinho e só depender do Senhor. Eu tive um treinamento intenso de Deus. Cuidei de uma igreja, a primeira igreja que eu cuidei, eu tinha 18 anos de idade. Tinha muita coragem, tinha muita fé, estava querendo crescer, mas passei por situações que me fizeram depender tanto de Deus, que me fizeram orar tanto. E hoje nós vemos pessoas que elas não tiveram um treinamento adequado. E na primeira dificuldade, eles já estão em crise. No primeiro problema, eles já estão pensando em desistir de tudo, em largar tudo, e já começam também a fazer coisas erradas. Então eu vejo o quão importante é nós crescermos em Deus, caminharmos com o Espírito Santo. O deserto, na Bíblia, simboliza um tempo de teste, de preparação. E são esses momentos riquíssimos que nos preparam para cumprir o plano de Deus. E não é o tipo de coisa que você pode dizer assim, não, eu posso passar esse teste, eu posso passar essa prova, porque não vai fazer diferença na minha vida. O deserto, ele também é um validador, porque o povo de Israel teve que, por 40 anos, enfrentar o deserto, até aprender a temer a Deus, até aprender a confiar no Senhor, a andar na sua palavra e principalmente a ouvir a Deus, a obedecer o Senhor. Então os desertos, eles não vêm, sabe, para nos fazer sofrer, mas eles vêm para tentar nos preparar, nos afinar para o propósito de Deus. No deserto, eu tive que aprender a lidar com as pessoas, a lidar com a traição, a lidar com o engano, a lidar até mesmo com a fragilidade humana, a lidar com a solidão. Até isso a gente aprende no deserto, a se agarrar com Deus, quando não tem ninguém ali para estender a mão para você, quando não tem ninguém para lhe ajudar. Eu e a minha esposa vivemos experiências que talvez nossos filhos não passem, mas essas experiências foram fundamentais para construir muita coisa em nós. E sabe o que nós aprendemos no deserto? Nós aprendemos que a presença de Deus no deserto é tudo. O povo de Israel estava longe das iguarias do Egito, mas eles podiam contar com a gloriosa presença de Deus. Durante o dia, uma nuvem os protegendo do calor, e durante a noite, uma coluna de fogo os aquecendo. Toda vez que a presença de Deus se movimentava, que eles viam a nuvem do Senhor se levantando da tenda da congregação, eles sabiam que era a hora de pegar as suas coisas e de marchar no calor do deserto, porque Deus estava mudando,
mudando a direção. Deus estava colocando eles em marcha. Eles precisaram compreender as maneiras como Deus se movimentava, o que Deus estava querendo fazer e como eles deveriam seguir fielmente a presença de Deus. Eu creio que o deserto vai nos ensinar a ter fidelidade a Deus, fidelidade à voz de Deus, aos movimentos do Espírito Santo na nossa vida. No deserto, Deus nos aflige, nos disciplina como um pai que ama muito o seu filho. Por que você diz aflige? Você pode me perguntar. Porque no deserto, Deus, Ele permite com que você enfrente algumas situações ruins, desagradáveis, só para te ensinar a esperar por Ele, a confiar na proteção dEle e realmente você largar mão da sua própria, eu posso dizer, da sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Se você está numa situação assim, se você está enfrentando um tipo de deserto assim, considere-se privilegiado, porque Deus está lhe preparando para algo bem maior. Enquanto muitos sucumbem no deserto, enquanto outros murmuram, enquanto poucos compreendem o que está acontecendo, aqueles que compreendem e que se conectam com Deus, com a sua promessa e que são guiados pela voz de Deus, conseguirão não apenas sair do deserto, mas construirão uma proteção, uma estrutura espiritual em torno de si, que isso vai estar com você até o fim da sua vida. Não só vai lhe proteger dos futuros ataques, mas vai lhe sustentar, vai lhe estabelecer e vai lhe guiar. Deus nos fala através das circunstâncias adversas e no deserto você aprende isso, que todo desafio que você tem um ensino. Toda adversidade tem um Deus provedor, tem um Deus protetor, tem um Deus que vai dar sempre um livramento. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. E o exército que os estava perseguindo, todos foram envergonhados no meio do mar. Fora os tempos de seca, fora os tempos de escassez, aonde todos os dias eles tinham que depender do maná do céu para poder se alimentar. Ou seja, a certeza de que eles teriam pão na mesa, a certeza estava na palavra que Deus havia dito, que todo dia iria vir o maná iria descer. Então eles acordavam pela manhã e lá estava o maná. Você consegue imaginar o nível de confiança que esses homens e essas mulheres precisaram ter? O quanto eles precisaram confiar em Deus, principalmente aqueles que tinham criança pequena? E um detalhe, Deus não deixava praticamente na semana eles acumularem. Eles só podiam acumular um dia da semana e o referente a 2 dias, mas o restante dos dias era apenas a porção de um dia. Então todo dia eles precisavam confiar, todo dia eles precisavam depender, todo dia eles precisavam descansar em Deus. Será que amanhã teremos o que comer? Será que seremos supridos? Eles tinham que confiar em Deus? Por isso que o deserto nos chama a refletir sobre os nossos caminhos e a confiar em Deus. E sabe o que o deserto nos ensina? Que Deus é confiável. O deserto nos ensina que viver para Deus é a coisa mais segura que existe aqui nessa terra, porque os tempos mudam, as necessidades mudam, os inimigos querem a sua cabeça e tudo o que você tem que fazer é confiar em Deus e depender dEle. Lá na dificuldade, Deus testa o teu coração. E será que seremos fiéis e obedientes em meio aos problemas? Continuaremos a amá-lo e a louvá-lo, apesar dos desafios? Muitas pessoas, quando são provadas, elas se perguntam: por que estou passando por essa provação difícil? Se eu tento ser
uma pessoa fiel a Deus e viver com integridade? Bem, você está passando por isso, porque para onde Deus está te conduzindo, você precisa ser preparado. E o deserto é esse lugar de preparação. O deserto é esse lugar onde Deus trabalha na nossa vida, Deus nos movimenta, Deus nos purifica. Mesmo que você não esteja em falta diante de Deus, Ele quer ensinar você e eu a vivermos pela fé. E as provações nos desafiam a correr e vencer os nossos limites e buscar mais do que nunca o rosto de Deus. Você aprenderá a depender dEle. Deus está no controle da sua vida, em todas as circunstâncias. Confie nele. Com este teste, a glória do Senhor será revelada na sua vida. Então mantenha-se firme, porque você terá vitória e glorificará o nome do Senhor. Daí você pergunta, você agradece pelo deserto? Lógico, eu sou muito grato a Deus, porque hoje nós vemos tantas pessoas sem temor a Deus, pessoas que se vendem, pessoas que não têm princípios, pessoas que não têm caráter, pessoas que em busca de um like, elas são capazes de distorcer a verdade, de difamar, de mentir, só para atrair likes, só para atrair monetização. Mas nós precisamos ter uma fidelidade a Deus. Nós precisamos nos manter firmes. O que eu aprendi no deserto, eu não aprendi no conforto. O que eu aprendi lá, quando chorei, e era só Deus, eu e a minha esposa, para nos manter firmes diante das dificuldades, eu aprendi que o Senhor sempre estava comigo. Eu aprendi no deserto a confiar em Deus. Fui forjado na guerra. Fui forjado a lidar com todo nível de pessoa. E aprendi a ouvir o Senhor no deserto. E eu sei, sua voz traz tudo o que eu preciso. Não confio no que eu tenho hoje. Não confio no que eu construí. Não confio nas promessas dos homens. Sabe, eu ouvi esses dias uma filha falando de um pai, e o pai, um empreendedor de sucesso, um nato negociador, e a filha dizendo assim, meu pai, eu aprendi uma coisa com ele, nem na água ele confia, porque ele sabe que ela pode molhar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem passou pelo deserto, aprende a confiar unicamente no Senhor. Quem passou pelo deserto sabe que o Senhor é fiel. Desconfia até da sombra, mas nunca desconfiará do Senhor. Confie no Senhor e você nunca ficará desamparado. E se está passando por um momento difícil, está doendo, agarre-se em Deus, porque isso vai passar em nome de Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Isso vai passar e você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, mas antes disso, eu, com muita alegria, quero aqui compartilhar com vocês o lançamento do nosso livro para crianças, que é o Café com Jesus Kids. Olha só que lindo! Ele é um livro que foi inspirado numa direção que Deus me deu, de compartilhar a palavra com as crianças e ao mesmo tempo ser algo divertido. Então aqui tem histórias bíblicas, né? Por exemplo, olha só, Davi e Golias, daí conta a história. E aqui na outra página, as crianças vão ter a oportunidade de pintar. E tem jogos, tem brincadeiras aqui. É realmente um devocional infantil, só que eu posso dizer também de forma lúdica, de forma criativa, para ajudar as crianças a se aproximar de Deus e a terem um devocional delas também. E junto com o livro nós preparamos aqui um kit de canetinhas para as crianças,
Inclusive você pode dar de presente para os seus netos, para os seus filhos, para outras crianças. E vem junto com o Café com Jesus Kids. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Agora, os nossos devocionais ficaram completos, né? Tem os devocionais para adultos e o devocional para crianças, o Café com Jesus Kids. Tenho certeza que ambos vão abençoar a tua casa e vão abençoar a tua família. Por isso, você pode adquirir lá no meu site, o link inclusive está aqui na descrição, ou quem conhece já o meu site, peça para você, né? Peça para sua família, dê de presente para os seus filhos. E olha só, eu sempre ganho das crianças um desenho, e na maioria, sabe, se repete o mesmo desenho. Sabe qual que é o desenho? As crianças que assistem o devocional, é esse desenho aqui, ó. Eu recebi de muitas crianças e a gente decidiu fazer no final do livro como uma representação de que eles estão em oração também junto conosco. Amém? Foi uma direção que Deus nos deu e eu espero que o Café com Jesus Kids possa ser enriquecedor para os seus filhos, para os seus netos, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Também quero dar um recado, que amanhã eu começo o meu tour no Sul, certo? Amanhã de manhã cedo eu já vou para o Rio Grande do Sul. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e domingo estarei em Novo Hamburgo. Vai ser incrível, estamos nos preparando, um pessoal meu já sai hoje daqui, rumo ao Sul, e cremos que vai ser uma grande bênção. É a nossa semente para o ministério, para a igreja, tudo bancado por nós, avião bancado por nós, carro, logística, hotel, tudo bancado por nós. É realmente uma semeadura nessas 3 cidades que nós iremos fazer. Esteja orando por nós, esteja nos abençoando, para que nós possamos ensinar as pessoas por onde nós passarmos a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado. E vou transmitir ao vivo os 3 dias, certo? Sexta e sábado à noite e no domingo pela manhã. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela fez uma cirurgia, ela fez uma bariátrica e ela tem sentido dores, e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor que te vê. E não se preocupe com aquilo que você não está conseguindo resolver. Deus vai colocar a mão e vai colocar cada coisa no seu caminho, no lugar certo. Descanse o seu coração. Eu também quero liberar uma palavra para Lourdes. Lourdes, o Senhor te visita. E o Senhor me disse assim, que você tem estado muito apreensiva quanto a uma decisão que você está prestes a tomar. Confie no Senhor. O Senhor está contigo e Ele
entrará com você nessa porta, nessa decisão que você está prestes a tomar. O Senhor também me mostrou uma pessoa de sobrenome Pimentel, que está aí me ouvindo. E o Senhor me disse que, sabe, como se fosse uma mão que tentou arrancar coisas de você. Mas o Senhor Deus, Ele interviu e Ele impediu de que essa mão tirasse de você muito. Mas está vindo um tempo de restituição. Perdoe e continue, porque Deus vai te honrar e vai multiplicar, você vai levantar. É por isso que Deus te deu tanta força, porque isso já aconteceu outras vezes na sua vida. No entanto, você pode contar com uma restituição de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos crer. Amém? Receba essa palavra como uma palavra de fé para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela vida de cada um de vocês. Quem não compartilhou essa oração, depois compartilhe. Reparta o pão, amém? Reparta a palavra com outras pessoas. Quando nós compartilhamos, nós estamos fazendo uma coisa boa, amém? E existe promessa de Deus para a nossa vida. Quem planta, colhe. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora a vida de cada pessoa que está me ouvindo. Eu apresento diante de Ti, Senhor, sua casa, sua família, e nós liberamos a palavra, vai haver provisão sobrenatural, porque o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que provê. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos para que haja providência de recursos, para que haja providência de oportunidades, a providência da reunião certa, da conexão certa, do cliente certo, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor livre essa pessoa do laço de Satanás. Livre ela, Pai, de todo engano, livre ela da maldade, livre ela da contrariedade e de tudo aquilo que vem contra a vida dela. Nós oramos agora declarando: nenhum mal prosperará. Em o nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que toda ação maligna que essa pessoa tem enfrentado, em o nome de Jesus, não prevalecerá. Em o nome de Jesus, nós damos uma ordem: sai do caminho dela. Também oramos por todo aquele que está doente e cremos que Jesus Cristo é a cura. Por isso oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo. E também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora as preocupações, as ansiedades e intervenha em nossa vida. Senhor, confiamos em Ti, declaramos a nossa dependência no Senhor e sabemos que o Senhor não nos abandona. Por isso, Pai, nos fortaleça, nos dê sabedoria, coloca as pessoas certas, as oportunidades certas, as portas certas do nosso caminho e traga os recursos necessários para o cumprimento do nosso propósito. Livra-nos do mal, Pai, livra-nos da maldade e que a Tua presença esteja sobre nós. Que a Tua presença esteja nos fortalecendo, nos alimentamos da Tua presença, recebemos da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração agora. Às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, com uma palavra que Deus me deu ontem. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja.